E aí pessoal, tudo bom? Aula agora sobre relação sinal-ruído, né, que é um parâmetro acústico aí muito importante para projetos de restaurantes, tá? Que é justamente um parâmetro que vai relacionar o sinal, ou seja, a conversação entre os interlocutores e o ruído, né, que existe um ruído ali de fundo. A gente quer equilibrar as coisas de modo que a conversa seja inteligível, mas não a ponto de que seja inteligível entre as mesas. Então nós temos aí um pouquinho de cuidado com relação ao tempo de reverberação do ambiente, para que ele não seja baixo o suficiente para que o ambiente fique muito seco e toda a conversa possa ser compreendida ali dentro, tá? Então vou mostrar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter para equilibrar a acústica e garantir inteligibilidade e privacidade ao mesmo tempo em ambientes como restaurantes. Bom, vou começar falando sobre um efeito que chama efeito Lombardi. Imagino que quem já foi a um restaurante sem tratamento acústico vai identificar logo de cara isso aqui. O problema da absorção em excesso, uma questão relacionada à distância entre mesas, ou seja, o nosso layout ali, né? E a relação sinal-ruído propriamente dita, que nós vamos usar tanto os resultados da nossa simulação acústica de tempo de reverberação, quanto o nosso layout aí, né, para analisar como é que vai se dar isso aí dentro do nosso projeto. E aí eu peço que vocês reflitam principalmente sobre a questão relacionada a por que a gente sai, né, das nossas casas para ir para um restaurante, né? Se não, para desfrutar de uma experiência, de uma companhia, enfim. Hoje a gente pode pedir comida, né, por aplicativo, pelo telefone. Então, realmente, a gente só sai de casa, sai do conforto da nossa casa para ir para um lugar se realmente a experiência valer a pena. Ah, sim. Importante dizer também, né, que quando essa experiência ela é positiva, essa experiência sensorial ela é positiva, ela faz com que a gente queira ficar mais tempo no ambiente e eventualmente querer voltar o mais breve possível lá. Isso é um argumento muito bacana para usar com clientes aí, né, que são donos de restaurantes, justamente para convencê-los que isso é um investimento, não é um custo. Você está investindo no conforto do seu cliente, o cliente que permanece mais tempo consome mais, volta com mais frequência, isso se traduz em receita para o restaurante. Bom, e o que é o tal do efeito Lombardi? Quando você está dentro de um ambiente que tem um ruído de fundo muito elevado, ou que tem uma acústica ruim, né, um ambiente muito reverberante, o que acontece é que quando esse ambiente começa a lotar, as pessoas vão começar a conversar e esse ruído de fundo vai começar a se elevar. Quando o ruído de fundo se eleva, a reação natural é você elevar o seu esforço vocal para conseguir se comunicar, para que as pessoas consigam entender o que você está falando. E essa elevação do esforço vocal gera, consequentemente, uma elevação do ruído de fundo, porque aí começa todo mundo a falar mais forte, de repente já está todo mundo gritando, e é um ciclo, né? É um efeito bola de neve. E aí, no final das contas, todos saem roucos e surdos. Bom, o outro problema que nós temos é quando, para combater isso daí, se decide utilizar a absorção sonora para controlar a reverberação do ambiente. Ok, até aí tudo bem. O problema é que quando você coloca a absorção em demasia, você vai começar a perder privacidade entre as mesas. O ambiente começa a se tornar mais desconfortável porque os sons vão começar a se destacar com muita facilidade. E aí você tem um desequilíbrio entre sinal e ruído. Quando você quer ter inteligibilidade da fala, quanto maior a relação sinal-ruído, ou seja, quanto maior o nível do sinal com relação ao nível do ruído, melhor. O problema é que você não quer que tenha tanto sinal com relação ao ruído no caso do restaurante, porque você quer ter privacidade. Então, essencialmente, a relação sinal-ruído é a diferença em decibéis de quanto maior e mais positiva essa relação for, mais inteligível o sinal será em relação ao ruído. Uma relação sinal-ruído menor, que menos 9 dB, é péssima. Entre menos 9 e 6 dB é insuficiente. Entre menos 6 e menos 3 é suficiente, classe 2. Para nós não é válido esse suficiente classe 2. A partir desse suficiente classe 1, que a coisa começa a ficar mais inteligível, tá? Entre menos 3 dB e 0 dB. Ou seja, o meu ruído é até 3 dB mais forte do que o meu sinal, tá? E a partir desse ponto, a gente já começa a ter o sinal com um nível sonoro mais forte do que o nível sonoro do ruído. Qual que é o problema? A partir desse ponto, a gente começa a ter alguns probleminhas com relação à privacidade em ambientes em que as mesas estão muito próximas umas das outras. Então, normalmente,
com relação ao restaurante, a gente tende a trabalhar com esta faixa aqui de relação sinal-ruído, entre menos 3 e 0, até ali no máximo 3 dB. Tá? Existe uma relação do tempo de reverberação com a SNR, né, com a relação sinal-ruído. Pensando nessa restrição de menos 3 dB, você pode ter um tempo de reverberação que seja menor do que esta relação entre o volume e o número de pessoas dentro do seu ambiente. Então, digamos que você tem um restaurante ali com ocupação para 100 pessoas, 50 pessoas, enfim. Você vai ter o número de ocupantes, você vai ter o volume que vai ser delimitado pela geometria do espaço e você vai ter uma restrição com relação ao tempo de reverberação. Ele não pode ser muito menor do que isso daí. Na verdade, ele tem que ser menor do que esse valor. Se ele for muito maior, aí você começa a ter problemas. E com relação à distância entre as pessoas, né, que estão ocupando ali a mesma mesa e o nível de fundo do ruído, né? O nível de ruído de fundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma distância de 1 metro entre uma pessoa e a outra, né, sentadas à mesma mesa, para eu ter aquela relação sinal-ruído de menos 3, que é interessante, o meu nível de ruído do ambiente tem que ser de até 71 decibéis. Menos do que isso, eu vou aumentando, né, a relação sinal-ruído. Mais do que isso, eu vou diminuindo a relação sinal-ruído. Idealmente, você vai tentar manter aqui nesse menos 3. E aí você pode ajustar tanto a relação aqui do ruído de fundo, quanto a distância, né, entre os interlocutores a partir do formato das mesas, né, da disposição das cadeiras. E o ruído de fundo ele pode ser calculado a partir da quantidade de pessoas, né, que esse N é de respeito à ocupação da sala, o V é o volume da sala, o T é o tempo de reverberação da sala e esse AP é a área de absorção sonora por ocupante. Isso daí também na nossa planilha tudo é calculado a partir dessa fórmula. E aí você consegue saber qual que é a relação sinal-ruído para o seu ambiente, tendo posse das informações do tempo de reverberação, da ocupação, do layout para entender, né, como é que está a disposição das pessoas lá dentro e aí você consegue saber se está dentro ou fora desses valores recomendados, tá? Esse G aqui, só é importante mencionar, que é o tamanho do grupo de pessoas por interlocutor. Então, digamos que você tem uma mesa com 4 pessoas. Então, eu tenho um interlocutor ali com uma mesa de 4 pessoas. Então, para cada interlocutor, eu tenho um grupo de 4 pessoas. Então, assim, vai depender do layout, né? Às vezes você tem mesa de 6, 7, 8 pessoas, tá? Bom, vamos aqui rapidinho para um pequeno exercício. Eu estou com o layout aqui de um restaurante que eu tenho essas informações aqui. Já calculei o volume dele, né? Já até fiz a simulação desse ambiente para calcular o tempo de reverberação dele em diferentes frequências depois de fazer um tratamento acústico nele. Então, aqui eu tenho uma distância de 1 metro entre um interlocutor e outro. Eu vou usar essa distância como referência, tá? Apesar de eu ter uma mesa aqui diferente, para efeito de cálculo, a gente vai utilizar essa distância aqui e vamos considerar essa tipologia, tá? Então, para cada mesa, eu tenho 6 pessoas. Então, eu tenho um grupo de 6 pessoas. E eu tenho 5 mesas, tá? Então, eu vou começar a incluir essas informações na minha planilha. Essa é a planilha da relação sinal-ruído. Todas as células que estiverem nesse tom mais alaranjado aqui são as células que vocês vão incluir informações. A que não estiverem com essa cor, você vai deixar de lado, porque são fórmulas, né? A planilha vai calcular automaticamente. Então, o volume daquele restaurante é de 160 metros cúbicos. E eu já calculei o tempo de reverberação dele desocupado em 500 Hz, que é de 0,39 segundo. E em 1000 Hz, de 0,37. Foi feito bastante absorção sonora lá. Mas tem muitas pessoas e o volume dele é pequeno. Então, preciso realmente de uma quantidade de absorção sonora por pessoas ali relativamente alta. A ocupação é de 32 pessoas, sendo que um grupo mais ou menos ali de 7 pessoas. Por quê? Eu tenho uma mesa de 6 e eu tenho uma mesa de 8. Então, estou assumindo aqui um grupo de 7 pessoas. O volume das cadeiras é calculado a partir das dimensões das cadeiras. Então, eu vou ter a largura, a profundidade e a altura das cadeiras. E aí eu consigo calcular o volume delas. A mesma coisa vale para as mesas, tá? E o número de cadeiras acaba coincidindo com o número da ocupação. O número de mesas, eu tenho 5 mesas e automaticamente ele vai calcular todos os parâmetros necessários para que a gente chegue na nossa relação sinal-ruído, que deu igual a menos 0,31.
E lembram que eu queria chegar no valor entre menos 3 e 0. Poderia até estar um pouquinho mais próximo ali, né, do menos 3. Eu poderia ter um ambiente um pouco mais reverberante, né? Digamos que a minha reverberação aqui em 500 Hz fosse 0,6 em 500 e 0,5 em 1000. Já subiu para 1,43. Poderia ter um ambiente mais reverberante do que isso aqui. Ou seja, aqui eu estou com absorção em excesso. Não precisaria para esse layout aqui, tá? Poderia chegar a valores maiores aqui, né? De reverberação para garantir a boa comunicação entre mesas, mas a privacidade ali, né? Tá bom? Bom, gente, é uma planilha bem simples. Após a simulação no iSimple, vocês vão ter todas essas informações, vocês já vão ter o layout do projeto, e aí é só incluir, né, essas informações na planilha que a relação sinal-ruído vai ser calculada. E aí vocês podem interpretar, né, de acordo com a explicação que eu fiz aqui, se está um valor adequado ou não. Então, obrigado aí e até a próxima.